No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esse conceito, o conceito de zonas geológicas. Fala meus amigos, aqui quem fala é o engenheiro Nelson Schneider e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esse conceito, o conceito de zonas geológicas, um conceito que ajuda muito os nossos projetos de fundação. O que acontece, pessoal? Nós, quando vamos realizar aí tanto as sondagens do nosso terreno, quanto quando nós vamos definir aí, né, a profundidade das nossas estacas, o carregamento das nossas estacas, nós temos que avaliar sempre pelo conceito de zonas geológicas. O conceito de zonas geológicas é basicamente entender que o nosso solo, o solo abaixo da nossa edificação, ele tem camadas e essas camadas podem não ser regulares, que eu posso ter bolsas de solo mole, que eu posso ter variação na espessura da camada de solo, e tudo isso influencia tanto na locação dos nossos furos quanto na parte de projeto, onde nós vamos definir aí a capacidade de carga das estacas, a profundidade das estacas, o diâmetro das estacas, tá certo? Então, inicialmente, quando a gente fala de laudo de sondagem, pessoal, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de locar esses furos com base na projeção da nossa edificação e de forma a nós avaliarmos, né, de forma bem precisa, tá certo? Embaixo da nossa edificação, né, com base na nossa área construtiva, qual é as camadas, as resistências dessas camadas, tá? E variações que nós temos ali do solo que está abaixo da edificação. Então, nós locamos esses furos de tal forma que esses furos representem, né? A gente possa identificar qual é essa variação dessas camadas. E com base aí na norma, né? Nós temos lá para tal área construída quantos furos, para tal área construída tantos furos, né? E esses furos aí eles são locados com base para a gente avaliar as zonas geológicas, né? Se a gente puder aliar o conceito de zonas geológicas com os pilares mais carregados, melhor ainda. Então aí a gente avalia, cota esses furos, né, com base nos pilares mais carregados da nossa edificação. Mas lembrando que o conceito de zonas geológicas também é bastante importante. Bom, esse seria relacionado à alocação dos furos de sondagem quando nós estamos pedindo laudo de sondagem. E não só laudo de sondagem SPT, todos os tipos de ensaio, tá certo? Inclusive, por exemplo, provas de carga estática sobre placas, quando nós temos aí, inclusive a gente teve um projeto que estávamos trabalhando há pouco tempo nesse sentido. A alocação dessas provas de carga, elas têm que ser baseadas também na utilização dessa área e com base também no conceito de zonas geológicas, para a gente identificar o solo em todo o perímetro ali em que nós vamos estar utilizando. Nesse caso nós estávamos falando sobre antenas, mas de forma geral nós vamos ter para edificações assim também, certo? Quando nós temos zonas geológicas aí, quando nós vamos falar do projeto de fundações, então nós vamos definir as espessuras, a profundidade das nossas estacas, o diâmetro das nossas estacas, a capacidade de carga das nossas estacas também baseados em zonas geológicas, né? E principalmente aí relacionada à profundidade das estacas. Então, por exemplo, se eu vou falar, eu vou basear, né? Vamos imaginar que eu tenho um pilar aqui, ele aparecendo mais próximo do meu furo de sondagem 1, tá certo? Ele estiver mais ou menos nesse sentido aqui. As características do solo que eu vou considerar estão mais relacionadas com o meu SP1, portanto, a profundidade da estaca vai estar relacionada a SP1. Né? Lembrando que as estacas elas não precisam ter a mesma profundidade e nem devem, tá certo? Elas têm que variar, a estaca varia como o solo varia. Se o solo varia, a estaca varia. Porque eu preciso da capacidade de carga, porque eu preciso do recalque admissível para aquele solo. Então a estaca varia de profundidade. Se for necessário, a estaca varia de diâmetro para absorver aquela capacidade de carga que a gente precisa em projeto. Para permitir um recalque admissível que o nosso projeto está necessitando.
Então, por isso do conceito de zonas geológicas é tão importante assim, tá certo? E aí, o que acontece, né? Segundo Berberian, né? A profundidade poderão ser indicadas para cada zona geológica definida de forma aproximada, já que as camadas não mudam bruscamente de profundidade. Então, aqui ele está falando o seguinte: se o nosso laudo não tem tanta variação assim, a gente pode fazer esse conceito de zonas geológicas. Se nós temos grandes variações bruscas de camada, então nós temos que avaliar mais profundamente, né? Dividindo a planta baixa da obra segundo as mediatrizes entre os furos contíguos da sondagem. Então, dividindo em mediatriz. Então, eu traço uma linha entre os furos e vejo a mediatriz entre esses furos. A mesma coisa quando eu tenho 3 furos, 4 furos. E aqui a sugestão, quando eu tenho 4 furos, é colocar nas extremidades, né? Quando eu tenho 5 furos, aqui eu posso ter um furo interno e aí assim por diante, tá certo, pessoal? A ideia é essa, tanto para laudo de sondagem quanto para projeto de fundações, zonas geológicas, laudo de sondagem, eu ainda posso avaliar ali os pilares mais carregados para ter um grau de segurança ainda maior do solo. E aí, um conceito muito importante também que aí eu aprendi com o professor Salles lá na época da faculdade é fazer um corte em DWG lá no AutoCAD, em que eu vou desenhando, né, o perfil do meu solo entre eu faço SP1, SP2, SP3, SP4, tá certo? E aí eu vou desenhando. A camada de areia tinha 3 metros no SP1, aí ela passou para 4 metros no SP2 e aí diminuiu para SP3. E aí no SP1 tinha um solo que não tem no SP3, tá certo? E aí eu tenho aquele bolsão, né? Às vezes de um solo mole, às vezes de um solo mais rígido. E por que o solo mais rígido também é importante? Porque talvez você esteja adotando uma estaca pré-moldada, e aí talvez ele não passe ali naquela região, a estaca não passe, né? Porque ela vai tentar penetrar e não consegue. Então tudo isso você consegue avaliar quando você tem o teu perfil da sondagem, tá certo? E isso eu aprendi lá com o professor Salles. Então, conceitos de zonas geológicas, faz o teu perfil da sondagem e avalia tudo isso. Avaliou tudo isso, você vai ter uma ideia melhor de quais são as profundidades que você pode adotar aí para tua estaca, né? Para solicitar o laudo de sondagem, a locação dos furos também é bastante importante aí esses conceitos. Tá certo, pessoal? Curtiu esse vídeo? Dá uma curtida aqui, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!